É possível calcular o valor da causa de ações de restabelecimento em menos de 1 minuto? Saudações, criaturas! Esse é o canal JusPrev, suporte direto de fábrica. Antes de falar do cálculo do valor da causa, um aviso aos desatentos. Estamos em outubro, mês da campanha de prevenção ao câncer de mama. Durante o mês de outubro, o JusPrev 3 vai ficar na cor de rosa. Em novembro começa Novembro Azul e o JusPrev 3, adivinha? Vai mudar para azul até o dia 30 de novembro. Em 1º de dezembro, ele volta para o cinza tradicional e vai ficar no cinza até 30 de setembro de 2019. Dito isso, vamos tratar de valor da causa nas ações de restabelecimento de auxílio-doença. A promessa do JusPrev 3 é fazer esse cálculo em menos de 1 minuto. E para fazer esse cálculo em menos de 1 minuto, o que vocês precisam ter em mãos? Vocês precisam ter em mãos 4 elementos. E somente 4 elementos. E eu vou contar para vocês. Primeiro elemento, o nome do segurado. Muito difícil. Segundo elemento, data de início do benefício. Terceiro elemento, renda mensal inicial do benefício. E o quarto elemento, a data que o INSS cancelou o benefício. A data de início e a renda mensal inicial, vocês podem pegar na carta de concessão. A data de cancelamento, vocês podem pegar no histórico de crédito. Tudo isso vocês pegam na página do INSS. Então, consultando a página do INSS, vocês pegam a memória de cálculo e o histórico de crédito. E vocês já vão ter os 4 elementos. O nome completo do segurado, data de início, renda mensal inicial na carta de concessão e a data de cessação no histórico de crédito, no detalhamento do último histórico de crédito da criatura. Com esses 4 elementos, a gente vai fazer um cálculo de valor da causa de restabelecimento. E é só isso que vocês vão precisar. Agora, se vocês tiverem a sorte, ou se vocês não forem advogados, se vocês trabalharem dentro da justiça, e tiverem acesso ao sistema do INSS, então vocês não vão ficar acessando a página do INSS para pegar memória de cálculo e histórico de crédito. Vocês vão pegar uma única tela que se chama Dados Básicos da Concessão, a abreviatura da tela COMBAS, e essa tela é a que, para fins de cálculo, é a que resolve a nossa vida no momento de ingresso da ação. Essa tela é a que vai resolver uma ação de incapacidade durante a fase de instrução. Ela vai fazer a foto, porque ela traz todos os elementos. Ela vai trazer o nome do segurado, a data de início, a renda inicial e a data de cancelamento. Tudo numa única tela. E vai resolver a nossa vida. Para quem trabalha em gabinete, aí eu já estou antecipando um pouquinho mais na frente assim, a fase de instrução do processo de incapacidade. Para quem trabalha no gabinete e vai fazer a sentença, essas criaturas vão querer outras telas do sistema do INSS. Vão querer telas do histórico médico, vão querer informações do benefício, telas em FIBEM, vão querer outras informações relativas ao benefício. Tudo bem, é relevante juntar
para a conclusão do processo e o preparo da minuta da sentença lá na frente. Perfeito? Agora, não é porque as criaturas do gabinete precisam do histórico médico, do SMED, das telas SMED e do INFBEM que não vai se juntar à tela Combas. A tela Combas resolve o cálculo. Se essa ação for procedente e vai ser liquidada uma sentença no fim do processo, a tela Combas resolve o processo. Uma tela Combas que a gente pegue no início da ação, ela resolve esse processo depois do trânsito em julgado. E isso facilita a vida na fase de liquidação de sentença. Perfeito? Isso é que eu falo para os nossos colegas que trabalham na instrução, principalmente os que recebem a petição inicial e os que trabalham com a instrução das ações de incapacidade. Para quem for advogado e vai entrar com uma ação, a melhor forma de entrar com uma ação de incapacidade é sempre juntar a memória de cálculo e o histórico de crédito, o último histórico de crédito que vai trazer a data de cancelamento. Como é que ele traz essa data de cancelamento no último histórico de crédito? Cada detalhamento de histórico de crédito, quando a gente pega os históricos de crédito na página do INSS que ele vem detalhado, ele diz ali a competência lá, o mês de setembro, e diz, bom, o mês de setembro está pagando do dia 1º ao dia 30, ou ele pode estar dizendo, o mês de setembro está pagando do dia 1º ao dia 15. Ele vai estar dizendo qual é o período que ele está pagando. E se ele está pagando do dia 1º ao dia 15, adivinha? O cancelamento foi no dia 15. Se ele está pagando do dia 1º ao dia 30, ele está pagando o mês inteiro. É assim que a gente sabe qual é a data de cancelamento. A partir dos detalhamentos do histórico de crédito. Então, se vocês são advogados e não sabem, não têm acesso aos sistemas da DataPrev, vocês podem comprovar a data de cancelamento a partir dos históricos de crédito que se pega na página do INSS. Tá bom? Então, a carta de concessão vai comprovar as 3 primeiras informações que são relevantes, que é o nome completo do segurado, a data de início do benefício e a renda mensal inicial daquele benefício. E a data de cancelamento do benefício vai estar comprovada no detalhamento do último histórico de crédito. Se a criatura for servidora da justiça, estiver trabalhando numa fase de instrução, a minha recomendação básica é, por favor, as criaturas de gabinete vão sempre lhe pedir, junte histórico médico, SMED junto INFBEM. Perfeito, eles precisam disso. Eu fiz mais de 1000 minutas de sentença e incapacidade, e são telas importantes. Realmente, mas quando a sentença é procedente, essa ação vai ser liquidada, a tela Combas também é importante. Então, junto ao Combas também. Dito isso, eu vou sumir da tela e demonstrar para vocês como que a gente resolve em menos de 1 minuto um cálculo de valor da causa numa ação de restabelecimento. Vamos lá. Opção de restabelecimento de benefício de qualquer espécie. Só precisamos de 4 elementos. Nome do autor. João da Silva. Data de início do benefício.
12 de março de 2014. Renda inicial 2.000. Onde é que nós vamos obter o João da Silva, o nome do segurado, a data de início e a renda inicial? Na carta de concessão, se vocês forem advogados. Se forem servidores, pega tudo isso no Combas. O que vai entrar? Data de início, renda inicial e a data de cessação. E aqui vamos colocar 20 de abril de 2018. Aliás, 2017 para aparecer o 13º do ano passado junto nas diferenças. Está pronto o nosso cálculo de valor da causa para uma ação de restabelecimento. Só precisa isso. Se vocês notarem, eu só preenchi campos que apareciam em vermelho aqui. O nome do autor, o campo 5, o campo 19 e o campo 21, que é a data de início e a renda inicial. O campo 23 está em preto, ficou em branco. E o campo 26, o 28 e o 30, que eu repeti a informação de data de início e renda inicial e coloquei a data de cancelamento aqui embaixo. É só isso que precisa para fazer uma ação de restabelecimento. O valor da causa de uma ação de restabelecimento. Perfeito? Eu vou mandar calcular e esperar imprimir esse cálculo. Selecionar aqui a impressora, Free PDF. Já está pronto. Aqui ele vai dizer que tem 3 relatórios para imprimir, então eu vou juntar os 3 num único PDF. Vou adicionar o próximo, e aqui no terceiro eu mando salvar, selecionei lá o exemplo, mando salvar e substituo o arquivo, tá tudo bem. E ali ele já está gerando o meu PDF. E pronto! O que ele está me dizendo aqui? Deu 46 mil de vencidas, 30 mil de vincendas, valor da causa de 77 mil. O teto é 57, ou seja, deu 19 mil, quase 20 mil de excedente. O autor, o João da Silva, tem a opção de escolher o rito. Como está aparecendo esse excedente aqui, o João da Silva vai poder escolher se ele vai querer ir para juizado ou se ele vai querer ir para rito ordinário. Se a ação é de restabelecimento, o que a gente espera encontrar na inicial? Uma história que conte o seguinte: olha, o INSS, lá em uma determinada data, no nosso caso aqui foi em março de 2014, foi concedido um benefício de auxílio-doença. Perfeito. Esse auxílio-doença foi pago até abril de 2017. Ok. Ele foi pago. E quando chegou em abril de 17, aqui que ele o INSS parou de pagar. A partir de maio, o INSS não pagou mais nada. Ok. Então, de maio em diante, o INSS não pagou mais nenhum valor. É isso que a gente espera encontrar no cálculo também. A gente espera encontrar que durante um período o INSS pagou o benefício, então não tem nenhuma reclamação, não tem nenhum valor de atrasado para receber, e a partir de um determinado ponto o INSS parou de pagar e aí começam a gerar diferenças. É só isso que a gente espera encontrar num cálculo. Perfeito? Essa então é a aparência de um cálculo de restabelecimento. Depois nós temos o quadro de parâmetros aqui, onde
a gente vai ter os dados do benefício falando na parte do devido, a DIB lá em março de 14, renda mensal inicial 2.000, na parte do recebido, começou em março de 14, renda inicial 2.000, parou de pagar em abril de 17. E aí a gente vê uma coisa muito peculiar nesse caso, que é o seguinte: como é que a conta fechou tão direitinho aqui no mês de abril? A conta fechou tão direitinho no mês de abril porque a DCB foi no dia 20 de abril, ou seja, em abril ele pagou 2/3 da renda, 20 sobre 30 da renda do mês, dá 2/3 da renda, e pagou mais o quê? 1/3 de 13º, 4 sobre 12 avos de 13º, ou seja, 2/3 da renda do mês e mais 1/3 de 13º, fechou 3/3, ou seja, o valor de uma renda inteira. Por isso que o valor que ele recebeu coincidiu exatamente com o valor da renda e zerou a diferença no mês de abril aqui. Perfeito? Se ele tivesse a DCB fosse no dia 15 ou se fosse no dia 25, já teria aparecido uma diferença positiva ou uma diferençazinha negativa aqui. Vocês podem fazer esse teste na casa de vocês, alterando para ver as diferenças positivas e negativas. Eu vou deixar para vocês testarem. Agora que já sabem calcular o valor da causa numa ação de restabelecimento em menos de 1 minuto usando o JustPrev, vale um joinha? Se valer, eu agradeço. Esse foi o episódio 2 do suporte direto de fábrica, aqui no canal JustPrev. Boa noite, criaturas. Até breve.